Dando continuidade à exposição da Escritura Sagrada, livro de Números, capítulo 16. Diz assim as Sagradas Escrituras: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisas de somenos, que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Mandou, pois, chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu,
para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e estragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelos que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâmina para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, quando abrimos mais uma vez a Tua santa palavra, uma história repleta da Tua glória e da Tua santidade e do temor do Senhor, nós clamamos que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, fale conosco nessa manhã poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, o pecado grave cometido nessa narrativa é exatamente a falta de contentamento, a insatisfação com aquilo que Deus lhes deu, seja no que diz respeito à narrativa bíblica anterior, ao alimento que havia sido entregue,
a liderança de Moisés, agora eles questionam Moisés e Arão como líder daquela congregação. O coração deles se exalta e, muito mais do que isso, muito mais do que simplesmente se opor, eles também, de modo muito claro, eles se levantam como líderes daquela congregação, colocando o povo submisso ao seu próprio governo e sua própria autoridade. Ora, o que está passando e o que se passa no coração desses homens, especialmente de Corá, filho de Izar, como diz o texto, né? Especialmente ele da tribo de Coate, filho de Coate, dentre os coatitas separados para o serviço do tabernáculo. O que se passa no coração dele é que ele foi guiado por aquilo que ele via e pela concupiscência dos seus próprios desejos. Interessante que no capítulo 15, você volte comigo, por favor, o Senhor, de modo muito claro, não é? Ele termina a narrativa já fazendo menção disso que vai acontecer no capítulo 16, quando ele diz assim no verso 37, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas um cordão azul, e estarão ali para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Ora, o Senhor já, de modo muito claro, ele já alerta Israel da gravidade desse pecado, que isto é, não seguir as Escrituras sagradas, não seguir o que diz a palavra de Deus, mas seguir o seu próprio coração, a sua própria inclinação, os seus próprios desejos particulares. Isso, e a única maneira que você tem de confrontar as suas paixões é pela própria verdade de Deus, pela palavra de Deus. O que Deus disse, o que Ele ordenou, o que Ele ensinou. Ora, o que eles estão fazendo no capítulo 16 é exatamente se opor àquilo que Deus havia dito, que Arão era o sacerdote e a sua descendência, e que Moisés era aquele que Deus chamou para ser o profeta de Israel. E eles então se levantam contra aquilo que Deus havia feito, opondo-se àquilo de maneira tão pecaminosa, que aparentemente o argumento, e o principal argumento é, todos nós somos sacerdotes. O argumento do sacerdócio universal. Veja, volte comigo lá para o capítulo 16, essa é a linguagem usada por ele, não é? Essa é exatamente a expressão utilizada pelo próprio autor do pecado no texto, quando ele diz exatamente isso. Todos nós somos sacerdotes. No início da narrativa, irmãos, ele diz assim, a partir do verso 3, ele diz, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Veja, todos nós somos santos do Senhor. Por que só você é o sacerdote? Interessante, e aqui é uma declaração impressionante, porque ele diz, como se fosse um período de opressão, basta, nós não queremos o seu governo, basta, nós não queremos a sua autoridade, basta, nós não queremos você, Moisés, como líder e Arão desse povo. Nós dizemos isso, chega. É interessante pensar que no coração deles não era o desejo de ver a igreja pura,
era desejo de que eles assumissem o lugar deles e que eles fossem aqueles que Deus havia colocado, sem Deus ter chamado esses homens verdadeiramente. Como é difícil na vida cristã nós nos submetermos a algumas situações na vida em que o Senhor nos coloca e nós queremos nos rebelar contra ela. Nós não aceitamos o governo de Deus. Nós não aceitamos a autoridade de Deus. Nós queremos nos colocar contra a vontade de Deus. Isso em qualquer nível da nossa vida. E a rebeldia, ela é um dos pecados tão graves na história, que foi a rebeldia que lançou Satanás para fora da presença de Deus. Satanás foi expulso, isto é, o anjo foi expulso da presença de Deus por causa da sua rebelião, isto é, eles queriam tomar o lugar de Cristo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque Satanás disse: vocês vão ser Deus, conhecedores do bem e do mal. E Satanás, ele muda essas regras, nos fazendo exatamente dessa maneira. Um discurso de injustiça, um discurso de insatisfação, nós nos rebelamos contra a vontade de Deus. Só há uma coisa que nós temos de nos queixar nessa vida: é quando nós estamos subjugados pelo pecado. Essa nós não devemos aceitar. Mas qualquer outra situação que Deus nos colocar na vida, nós devemos aprender a reconhecer que Ele tem um propósito na nossa vida. E que a nossa satisfação não está na situação que nós nos encontramos, mas nele, especialmente nele. A narrativa do capítulo 16 ela é rica, porque ela lida com as questões mais profundas da nossa alma. Ela mexe com a nossa realidade particular. Nós temos essa inclinação no nosso coração de nos rebelarmos contra a vontade de Deus. Por isso, nós somos chamados a ter as Escrituras diante dos nossos olhos, isto é, para não sermos guiados por nossas paixões, para não sermos guiados pelo nosso olhar, mas sermos guiados pela palavra de Deus. O meu coração não é o meu guia. O meu guia é a palavra de Deus. Ora, na sequência do texto, eu queria rapidamente que nós pensássemos um pouco na estrutura do capítulo, por ele ser longo, não é? Mas veja que o capítulo ele tem uma estrutura bem rica, bem interessante, que nós podemos explorar um pouco, sem dúvida alguma. Veja só, um aspecto importante nessa narrativa, irmãos, diz respeito que o começo do capítulo 16, né, na realidade, é um criticismo contra Moisés. Eles estão criticando Moisés. Veja, essa crítica ela não é nova, ela não surge agora. Veja, primeiro no capítulo 11, eles se levantam contra a autoridade dele, no capítulo 11. No capítulo 12, a sua irmã, no capítulo 12, se levanta contra ele. Miriam vai e se levanta diretamente contra a autoridade do seu irmão. E no capítulo 13, os espias que ele envia se levantam contra ele também. Agora, oposição do clero, vamos chamar assim, oposição daqueles que trabalham com ele, se levantam contra ele. E quem é que instiga essa oposição? Corá. Quem é Corá? Um levita da tribo dos coatitas. E ele pega duas pessoas comuns, Datã e Abirã, mais 250 homens proeminentes da congregação, e se levantam contra Moisés. No verso 3, eles atacam Moisés. Eles perguntam: Moisés, por acaso, tem o monopólio da santidade?
Pergunta Corá. Moisés tem um monopólio da santidade? O que faz com que Moisés, então, repreenda de maneira dura? Porque veja só, quem é Corá? O problema era sempre familiar. Se você for lá para o Êxodo capítulo 6, verso 14 a 25, né? Veja, o pai de Moisés, Amirã, e o pai de Corá, Izar, são irmãos. E ambos são filhos de Coate. Preste bem atenção nisso, eles são parentes, eles são primos. Segundo Êxodo, capítulo 6, verso 14 a 25, eles são primos. E Levi tem 3 filhos. Um deles, da tribo que cuida todos os 3 filhos cuidam do serviço do tabernáculo. Assim, a oposição dirigida a Moisés, no capítulo 12, que vem dos irmãos, isto é, de Arão e Miriam, continua no capítulo 16, que vem do seu parente próximo, do lado do seu pai, da família do seu pai, se levanta contra ele também. Isso também é compreensível porque Corá, que era um levita coatita, e as 2 pessoas comuns, né, da tribo de Ruben, eles vão juntar força contra Moisés. Ele que era parente de Moisés, se levanta e pega 2 pessoas importantes do povo, mais 250 homens importantes das tribos, e vem e chama para lutar contra Moisés e contra o próprio Arão. No capítulo 3 do livro de Números, verso 29, nós somos informados que os coatitas, eles estavam no campo do lado sul do tabernáculo. Está exatamente, né, atrás estava a tribo de Ruben, que também está com ele. A tribo de Ruben. Eles estão no sul e atrás deles está a tribo de Ruben. Números capítulo 2, verso 10, está descrito lá. Não apenas, entenda isso, irmãos, não apenas a miséria ama companhia, mas também os grandes egos, eles desejam companhia. Não apenas a miséria ama a companhia, mas até mesmo os grandes egos amam companhia. Eles querem trair pessoas, eles vão formando grupos, eles vão atraindo indivíduos, porque no coração de cada um há, sim, um pouco de rebeldia. E quando você se ajunta, e a linguagem você vai formando, você é um líder, você chama um, chama outro, você começa a formar um grupo, e esse grupo se opõe diretamente a Moisés, como o texto coloca muito claramente para nós. Agora veja só, irmãos, o povo que creu que eles mereciam alguma coisa maior do que aquilo que tinha sido dado por ele, começa a crescer. Nós recebemos alguma coisa da parte de Deus, mas não foi tudo que nós podíamos receber. E nós queremos mais. Nós queremos mais. O criticismo começa a ficar mais forte. Não é? Apesar de ficar forte, ele não era legítimo, ele era falso. Num certo sentido, Corá está quase certo. Ele diz, todo povo é santo. O próprio Deus diz em Êxodo 19, verso 6, você será a minha nação santa. Isso é uma declaração bíblica, vocês serão meu povo santo. Passagens como Deuteronômio 7, verso 6 diz, porque você é meu povo, santo ao Senhor, seu Deus. Mas o problema é que esse conceito de santidade não é para revelar exatamente a pureza do ser de Deus em nós, mas para mostrar que todos eles podiam fazer aquilo que Deus chamou Moisés e Arão para fazer apenas. E eles não estavam satisfeitos com isso. Como Moisés já resolveu o problema, ele não tem muito o que fazer,
a não ser entregar na própria mão de Deus. No verso 5 ao 7, ele levanta a questão, não é? Ele vai exatamente mostrar que Deus vai resolver o problema, e Deus lhe entrega isso na mão do Senhor. Mais ou menos o que acontece com aqueles que se levantam contra Elias, os profetas de Baal, no Monte Carmelo. O Senhor fará distinção entre a verdade e o erro, entre o falso e o verdadeiro, entre profeta e o prevaricador. O Senhor fará a distinção. Ele entrega nas mãos do Senhor. No Monte Carmelo, a confrontação foi entre, não é, um e muitos. Dessa forma, Moisés diz: ouvi agora, vocês, filhos de Levi, verso 8 do capítulo 16. Ele não disse assim, escute Corá. Ele não se levanta diretamente contra Corá. Porque o que Corá fazia, na realidade, ele era, em última instância, o porta-voz de um grupo que começou a se juntar. Veja, ele era um porta-voz. No verso 8, ele não diz assim, escute Corá, ele diz, filhos de Levi, preste atenção, atentai para as minhas palavras. Porque agora o povo estava se levantando contra ele. A motivação atrás do protesto de Corá é descoberta no verso 8 e 10. Veja lá comigo. Você tem a verdadeira motivação daquilo que ele está falando. No verso 8 e no verso 10. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: disse-lhe mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisas de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Aqui fica descrito qual era o problema do coração dele. Vocês não estão satisfeitos com o que Deus deu. Vocês agora querem um sacerdócio. Vocês não estão satisfeitos com o serviço no santuário. Vocês querem assumir agora o sacerdócio? Pergunta Moisés aos filhos de Corá. Ou a Corá, no caso os levitas, imediatamente. Deus pede a Moisés algo inusitado, como sempre acontece em todas essas narrativas. Deus deseja salvar ou resolver o problema de uma única maneira. Sai do meio e me deixa destruir esse povo de uma vez só. Saia do meio desse povo, porque eu vou destruí-los de uma vez só. Interessante que tanto no início como no verso 22, Arão e Moisés fazem intercessão pelos transgressores. Eles intercedem por eles. Eles clamam a Deus por eles. Nenhuma punição ela vai ser maior do que aquilo que é necessário. Vai ser dado apenas àqueles que cometeram erro. Exatamente o que acontece no texto. Corá e os seus, eles são engolidos pela terra. Verso 31 a 33. Interessante, todas as cenas bíblicas em que alguma coisa ou alguém é engolido, não é? Ela traz o conceito de juízo, ou melhor ainda, o triunfo do julgamento divino sobre o pecador. Veja, além dessa passagem dos versos 31 e 33 do capítulo 16 de Números, nós lembramos, por exemplo, de Êxodo, no capítulo 7, verso 12, quando a vara que se transformou em serpente de Arão engole as serpentes do rei do Egito. No capítulo 7, verso 12,
Ora, também no capítulo 15, verso 12, quando Moisés está cantando e falando o cântico da vitória sobre os egípcios, quando o mar vermelho, quando o mar os engoliu, o texto diz assim, no capítulo 15, verso 12, a terra os engoliu. Veja, eles foram engolidos. No cântico de Moisés, a linguagem que ele usa é, eles foram engolidos pelo Senhor. Capítulo 15, verso 12, Êxodo. Quando Deus vai julgar Jonas, diz o texto, ele foi engolido por um grande peixe. Ou quando o último inimigo é destruído, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 54, Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? Ele diz, ela foi engolida, a morte foi engolida pela vitória de Cristo. E a imagem é essa, a morte foi engolida pela vitória de Cristo. É irônico pensar que os levitas que foram chamados para poder evitar que a ira de Deus caísse sobre a comunidade, por causa do mau comportamento ou do pecado deles, porque lembrem vocês, a tenda, o tabernáculo ficava no centro e os levitas eram distribuídos ao redor para que nenhuma impureza encostasse no tabernáculo. E eles faziam aquilo de tal maneira para que nada pudesse se aproximar, e então a ira de Deus cairia sobre o povo. Eles, na realidade, deveriam proteger. Agora, a ira está a ponto de cair sobre toda a nação por causa do pecado deles. Eles se tornam objeto da ira de Deus. No verso 22, veja lá, por favor, verso 22 do capítulo 16, acompanha comigo o texto, ele diz assim, mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação. Veja, essa palavra indignar, ou indignar-se aqui, você vai se irar, você vai ficar irritado, irado contra toda a congregação. Veja, eles cometeram um pecado, eles deveriam proteger toda a congregação, mas agora o pecado deles está a ponto de levar a congregação toda à destruição. E eles rogam ao Senhor, não permita isso, Senhor, pelo pecado de um só homem. Pelo pecado de um só homem. Interessante, o pecado de Corá, na realidade, pode ser visto de duas formas. Primeiro, ele mostra uma atitude de desprezo pela ordem divina, pelo ensino de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus havia ordenado. Mas também ele mostra uma performance que Deus não havia ordenado a eles. Eles desejam fazer algo que Deus não havia ordenado. Primeiro, eles desprezam a ordem divina. Segundo, eles desejam fazer aquilo que Deus não havia ordenado. Deus não os chamou para servir como sacerdote. Eles desprezam o serviço deles, aquilo que Deus deu. E eles desejam fazer aquilo que foi dado ao outro. A terra engole Corá e eles, com todos eles. Interessante, isso seria literalmente como um sinal. Veja, por favor, volte comigo lá para o texto. Você vai ver que a linguagem utilizada no texto é bem interessante. No verso 40 ele diz, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Veja, quando Deus pune, e você sabe que quando ele ordena, ele pede para que os 250 homens peguem os seus incensários. Veja, eles vão agir como um sacerdote, cada um faz o seu incensário. E eles vão à frente do tabernáculo. E chega Arão e Moisés ali. Entenda, 2 idosos, 2 velhos e uma multidão ali com eles. E eles de lado, cada um com seu incensário. E ele pede, Senhor, mostra a quem o Senhor escolheu.
e eles são ali 250 homens, diz o texto sagrado. Veio fogo do céu e os consumiu diante da tenda da congregação. E a imagem é espetacular, porque diz o texto que eles foram consumidos imediatamente, mas o incensário ficou no chão. E ele pede ao filho de Arão: vá lá, pegue os incensários, faça deles uma lâmina e coloque sobre o altar, para que seja um memorial, para que todos que chegarem se lembrem. Ninguém entra na minha presença se não for chamado. Ninguém além do sacerdote pode penetrar além do véu. Isso será como um memorial. E eles então ouvirão aquilo que o Senhor havia determinado. Interessante pensar nisso, porque essa atitude mostra que Deus não apenas pune o pecado, mas ensina as gerações seguintes. Porque esse é um dos aspectos da disciplina. A disciplina não apenas lida com o pecado do pecador, mas ela também ensina as gerações seguintes. Nós sabemos como nós lidamos com determinados pecados pela maneira como nós tratamos o pecado na vida das pessoas, na nossa própria vida, na vida das pessoas. E é assim que funciona. Dessa maneira, o livro de Números desvela diante dos nossos olhos o fato de que Deus determinou responsabilidade diferente a grupos diferentes. O problema começa quando um grupo diz: eu prefiro fazer aquilo que você foi chamado para fazer do que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A seriedade dessa questão ela é reforçada no capítulo 18, no verso 3. Veja, por favor. Capítulo 18, verso 3 do livro de Números, por favor. Diz assim o texto: farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ele está se referindo aqui aos filhos de Levi. O verso 2, veja só o verso 2. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido, perceba, veja o detalhe da informação, farão aquilo que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, para que não morram nem eles, nem vós. O princípio é, o Senhor está agora estabelecendo e reforçando o conceito. Eles não devem fazer a não ser aquilo que foi ordenado pelo próprio Senhor. A tribo de Levi tem esse trabalho e não pode fazer outro além desse. No verso 7 do mesmo capítulo 18, você vai ver lá, Arão e sacerdote, não é? Veja, no verso 7 do capítulo 18, como nós acabamos de ler. Veja, o verso 3, agora o verso 7, diz assim o texto, especificamente. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em todo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Isto é o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar, morrerá. O estranho que se aproximar, esse morrerá. Ora, o próprio livro de Números, anteriormente e posteriormente, estabelece que esse é o padrão que Deus estabeleceu, e não pode ser mudado quanto a isso. Esse ultimátum, irmãos, podemos chamar assim, ele já foi encontrado em alguns textos de Números. Veja só,
No livro Números, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Números, capítulo 1. Isso não é exatamente algo novo nesse aspecto, né? No capítulo 1, verso 51, diz assim o texto sagrado. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Veja, o trabalho deles já tem algo muito claro. Eles vão desarmar e armar o tabernáculo. Era esse o trabalho. Eles não vão cuidar daquilo que está além do véu, isto é, todo utensílio que está além do véu é o sacerdote que faz. Eles não farão isso. Capítulo 3, verso 10, por favor, de Números ainda, ele diz assim: mas a Arão e a seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Capítulo 3, verso 38, por favor, diz assim: os que se acamparão diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar morrerá. Veja, essa é uma declaração constante no livro. Ainda, capítulo 4, verso 20 de Números, por favor, 4:20, ele diz: porém, os coatitas, agora diretamente associado àquilo que aconteceu com essa tribo, no capítulo 4, verso 20, ele diz: porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Veja, eles vão carregar as coisas de dentro do santíssimo lugar, mas eles não vão entrar, nem vão tocar. O sacerdote entra, desarma, nem eles mesmos podem desarmar essa parte. O sacerdote entra, desarma, organiza, e eles vêm e carregam em postes. Eles pegam as varas e colocam, e não tocam, e vão carregando nos ombros, levando até o lugar onde o Senhor ordenou, quando ele diz que eles devem parar. Ora, aqui você não vai buscar nesse texto uma tese levantada do sacerdócio universal, porque não é essa tese que está sendo levantada aqui. A tese levantada aqui não é essa, a tese levantada é: existe só um sacerdote, e nós entramos na presença de Deus por meio dele, ninguém mais está autorizado a fazer. Qualquer um que entrar na presença de Deus, se não for por meio desse sacerdote, vai ser morto. Esse é o padrão. A autoridade foi estabelecida por Deus. Os limites foram manifestados. Atividades foram reguladas. Cada um fará o que é para ser feito. E o Senhor chamou cada um para fazer a sua própria atividade. Mas a queixa, irmãos, de Datã e Abirã contra Moisés é diferente da de Corá. Para Corá, não é? Ele tem a impressão de que Moisés é arrogante. Moisés é arrogante. Que ele está acima de todo mundo, que ele é superior a todo mundo. Essa é a fala de Corá. Datã e Abirã, né, eles estão diante de uma revolta contra Moisés. Isto é, ele é um líder não eficiente. Veja, no verso 13 e 14 do capítulo 16, por favor. 13 e 14, veja o que diz o texto. Versos 13 e 14, ele diz assim: porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Aqui a ira deles contra Moisés, veja, aquele outro era: você não é sacerdote somente,
Vocês não estão acima de todos, nós também podemos ser. Agora ele está dizendo, os dois vão falar, não, nós estamos satisfeitos com a tua liderança. O Senhor disse que ia trazer a gente para uma terra que manda leite e mel. E até agora não vi nada disso acontecer. Você não cumpre as suas palavras. Você não vai jogar pó nos olhos dessas pessoas. Você não vai fazer que eles não enxerguem. Eu vou abrir os olhos deles para que eles vejam que você está errado. E a expressão é interessante, ele diz, você deseja ser Senhor sobre nós? Interessante. Em Êxodo, no capítulo 2, verso 14, quando Moisés é chamado, lembra do conflito que havia entre dois hebreus, um querendo matar o outro, e ele se coloca no meio deles e um diz, você quer ser rei sobre nós? Você quer se tornar príncipe sobre nós? Eles não aceitam o enviado do Senhor. Interessante que é esse o discurso de Paulo em Atos, quando ele fala sobre o Evangelho, ele diz exatamente isso. Essa é a mensagem de Estevão. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Vocês matavam os enviados do Senhor. Vocês vão matar o filho do dono da vinha também. Vocês matavam os administradores da vinha. Agora vocês vão matar o filho. Perceba que a rebelião no coração contra aquilo que Deus enviou ou propôs nós nos opomos ao próprio governo de Deus. Em última instância, nós não aceitamos aquele que Ele enviou para governar nossas vidas, Jesus Cristo. Nós não aceitamos Ele também. Paulo usa o mesmo argumento, a mesma tese em Atos, ele faz isso em Atos, mostrando numa das suas pregações, categoricamente, que o pecado deles era conhecido na história. Todo aquele que Deus enviava, eles matavam. Todo aquele que Deus enviava, eles matavam. Uma das características da murmuração, irmãos, é que ela é altamente contagiosa. Essa é uma das características da murmuração. Porque ela não só destrói a pessoa, ela é contagiosa. Eles já tinham falado com Moisés tete a tete. Agora, eles querem levantar uma multidão contra ele. Por isso que 250 homens foram mortos naquele dia. Porque já estavam contaminados pela murmuração. Se há tanto sofrimento assim, é porque não há Deus. O que significa isso em última instância? Eu não aceito esse governo que Deus impôs sobre minha vida. Ora, se Ele me privou disso, porque essa vai ser a tentação da história. Porque a murmuração, ela é a primeira grande entrada do pecado na história da humanidade. O pecado foi comer do fruto, mas o processo da queda foi muito claro. A única coisa que não pode se comer torna-se todas as coisas que não se pode comer. É verdade que Deus disse que não se pode comer de nenhuma árvore do jardim. Nós nos esquecemos do que nós podemos e nos apegamos àquilo que Deus nos reteve. E aí o meu coração começa a pensar assim: isso é tão bom, isso vai me dar sabedoria. Ora, Deus está me negando a sabedoria.
Deus está me negando algo tão bom. Você diz no seu coração assim também, lá no íntimo. A sua tentação, a sua inclinação para o pecado, Satanás, e o seu coração fala assim: ora, eu tenho prazer nisso, isso me faz feliz, porque Deus me impede de ser feliz. Porque você está dizendo: eu não aceito o governo dele. Eu não quero os limites que ele pôs para mim. Isso se revela de tantas formas, irmãos. Relacionamento pessoal, relacionamento no trabalho, relacionamento familiar. Todos os níveis se revela. E a minha indignação com a minha situação, na realidade, é: acaso você quer ser príncipe sobre nós? Acaso você quer dizer o que é que eu tenho de fazer? O pecado está exatamente aqui. Os que sobreviveram ao ser engolido, veja, primeiro ele separa a família e diz: saiam da presença dele. É impressionante, porque no capítulo 32 e 33 de Êxodo, nós somos lembrados da história, da narrativa do bezerro de ouro. Quando estão ali vivendo feito animais no meio do arraial, Moisés desce e chama os levitas: quem é do Senhor, aproxime-se de mim. Aqui ele olha para os levitas e fala: saiam da presença deles. E aí Moisés usa uma expressão que é: aquele que é do Senhor se chegará a ele. Isso é uma declaração belíssima no texto, porque é isso que é o culto. Veja, nós que somos do Senhor, nos achegamos a ele. Mas vocês que não são do Senhor, se apartem, não se aproximem dele, não andem com ele, porque eles contaminam vocês. E aí diz o texto sagrado: se eles morrerem, se a morte deles for uma morte normal, é uma prova de que nós não somos aqueles chamados por Deus. Mas se a terra os engolir, e a terra os engoliu, eles e a casa deles. Mas os 250, porque já tinham sido contaminados, foram fulminados diante de toda a congregação com fogo que veio do altar. Não deveria ser apenas Moisés e Arão que deveria colocar o rosto no pó, como eles fizeram no início do capítulo. Toda a congregação era para ter feito isso. É isso que acontece quando a murmuração ela alcança uma proporção da impossibilidade de contenção. É hora de colocar o rosto no pó. Porque quando o nosso coração passa a ser murmurador, nós estamos prontos para o juízo de Deus. Nós estamos prontos para o juízo de Deus. Nesse particular, a narrativa que nós temos como consciência ser uma narrativa clara que nos ensina acerca desse tema da murmuração e do pecado em que o indivíduo não aceita aquilo que Deus propôs a ele. Nós temos dois ensinamentos tão claros aqui nesse texto.
primeiro é a própria expressão utilizada num texto do capítulo 16, quando o Senhor descreve que Ele é o Senhor dos Espíritos, não é? Ele usa essa expressão num texto que descreve especialmente que o Senhor é o Deus dos Espíritos, isto é, das almas, Criador de todas elas. No verso 22 especialmente, veja lá, Deus dos Espíritos de toda a carne. Deus do Espírito de toda a carne. Quando eles falam com o Senhor, Moisés tem a consciência de que Ele é o doador da vida e que sustenta as Escrituras, que sustenta a sua criatura. É Ele quem tem autoridade sobre a vida do homem. E é por isso que Ele pode, então, puni-los. É Ele que tem autoridade para poder estabelecer como tem de ser adorado e quem vai fazer o quê no culto ao Senhor. Na antiga aliança isso é muito claro. O problema é que quando eles declaram isso, eles estão dizendo exatamente isso. O Senhor tem poder para puni-los, porque Ele é o Senhor do espírito de toda a carne. Ele é quem faz, Ele quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. Naquele momento eles estavam se levantando contra o Senhor, porque não aceitavam o governo do Senhor. Porque a rebelião de Corá nos ensina a necessidade da escolha de um mediador divino. Tentar chegar a Deus por outro mediador é fatal. A rebelião de Corá, Datã e Abirão era uma tentativa de usurpar o sacerdócio apontado pelo próprio Deus. Consequentemente, irmãos, a tentativa ela foi respondida com ira divina. O sacerdócio de Arão tipificava o sacerdócio de Cristo. A lição é clara. O homem não pode se aproximar de Deus por si só, porque os seus pecados são tão grandes e a santidade de Deus é tão gloriosa que Ele precisa de um mediador. Todos nós não podemos chegar diante de Deus se não for por meio do único mediador. A punição, não é, por estar diante de Deus sem o mediador é eterna e severa. Mostra que a punição de Corá ela foi não comum, ela foi distinta das outras mortes, porque é um pecado gravíssimo. Veja, chegar-se a Deus sem Cristo é um pecado gravíssimo. Interessante que isso nos ensina a temer ao Senhor. Isso nos ensina a temê-lo. Quando Deus pune dessa forma, Ele nos ajuda a dizer: veja, irmãos, todo aquele que tentar se aproximar de Deus sem o mediador que eu providenciei, Jesus Cristo, Filho de Deus, esse vai morrer. A praga que ocorreu depois da morte, da destruição de Corá, ensina-nos que é eficaz o mediador escolhido por Deus, é eficaz, porque se você for por meio de outro, você vai morrer, mas se você for por meio dele, você vive. Depois do drama, do sepultamento, muitos acusaram Deus de não ser justo. Muitos acusaram Deus de não ser justo. Como é que o Senhor faz isso contra um povo, o teu povo? Porque é exatamente isso que o pecado faz. Mesmo depois, quando você fala, se você chegar diante de Deus sem Cristo, você é condenado à eternidade. Alguém diz: ora,
por que isso? Por que essa falta de democracia? Por que essa falta de pluralidade? Por que não outros? Por que só ele? Ora, o discurso do homem, ele é pecaminoso e ele é iníquo, porque no seu bom discurso, na sua boa palavra, ele está dizendo: eu não aceito o Salvador. Então, mais uma vez, a glória de Deus é revelada no julgamento. E aí, diante da loucura da congregação, Deus mostra a sua glória no julgamento. Mas acontece algo extraordinário no texto, no final da narrativa. Você vai voltar comigo lá, por favor, e veja como que o trabalho do sacerdote nesse contexto é bem diferenciado, especificamente, quando no verso 41 em diante diz assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés, veja, eles acabaram de ver uma terra engolindo os homens. Eles acabaram de ver 250 homens sendo consumidos pelo fogo. Eles continuam murmurando contra o Senhor. Juntando-se o povo contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E você vai exatamente entender isso, irmãos. O pecado, ele é exatamente aquilo que aconteceu na queda de Adão, e todos nós somos contaminados por ele. E todos nós somos julgados pelo Senhor, todos nós somos tirados da presença dele, todos nós nascemos da iniquidade, todos nós vamos ser destruídos por ele. Então ele levanta um sacerdote que entra no santuário, no Santo dos Santos, levando o seu sacrifício na mão, entra na presença de Deus, faz sacrifício e sai, e se coloca entre os mortos e os vivos. A praga não vai mais pegar os vivos, porque o sacerdote se colocou no meio deles. Porque o sacerdote se colocou no meio deles. A praga não os destruirá mais. Essa é a única razão pela qual eu e você não vamos ser lançados no inferno. Porque Cristo veio, cumpriu toda a vontade de Deus sem nunca pecar, morreu como inocente, ressuscitou e venceu a morte, e adentrou o tabernáculo não feito por mãos humanas, e apresentou a Deus toda a sua obra. Estancou a sua ira. Ele não mais nos consumirá. Porque toda a condenação que era sobre nós
caiu sobre ele. Ele se pôs em pé. Verso 48, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Morreram naquele dia 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. É por isso que você não pode chegar diante de Deus sem um sacerdote. Porque ele é o mediador dessa aliança. É ele que tem acesso à presença de Deus. E é ele quem oferece o sacrifício. E é ele quem intercede por nós. Essa é a esperança da igreja. O sacerdote, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, se colocou de pé e a praga cessou. Preste bem atenção, irmãos, como isso é sério. Porque a murmuração é tão séria? Porque o rejeitar do governo de Deus é, em última instância, a rejeição do Filho de Deus. Por acaso quer se fazer rei e príncipe sobre nós? Sim, ele é o rei e príncipe sobre nós. Cuidado com o seu coração. Preste atenção às motivações do seu coração. É pouca coisa o que Deus já fez por nós. Por acaso? Antes do pastor Ikleiber se encontrar no estado que ele se encontra hoje, ainda não era clara a enfermidade que ele tinha. Me encontrei com ele certa vez, e nós estávamos conversando, e ele já tinha dificuldade com a perna direita. E aí, muitos exames. Ele disse assim: eu não tenho do que reclamar. Eu ia para o inferno, pastor, e hoje vou viver a eternidade com o Senhor. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Nós temos essa consciência que a praga estancou no nosso arraial, de que nós temos a vida eterna, de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que o nosso sumo sacerdote adentrou além dos véus, além do véu, e nós estamos com ele assentado nas regiões celestiais. Nós temos consciência disso. Por que tanta murmuração no nosso coração? Quando você não compreende Cristo como teu Salvador, você age exatamente como os judeus fizeram. Você se alinha exatamente àqueles
que rejeitaram o profeta, o sacerdote, os administradores da vinha, até que veio o filho do dono da vinha, a gente rejeita também. Porque nós queremos governar a nossa própria vida. Converta-se ao Senhor hoje. Arrepende-se dos seus pecados. Clame as misericórdias do Senhor. E você, irmão, em Cristo Jesus, você tem hoje o privilégio e a bênção do Senhor de saber que o teu sacerdote, o sumo sacerdote, está de pé e a praga cessou. Nós não mais seremos lançados no inferno, porque Ele levou sobre si a nossa culpa e o nosso pecado. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra, pelo Evangelho de Cristo, pelo perfeito sumo sacerdote que o Senhor providenciou para o Teu povo. E nós bendizemos o Teu nome por isso. Ensina-nos, ó Deus, a nos submeter a cada dia ao Teu governo, ao Teu senhorio, e a ter o nosso coração submisso à Tua palavra, verdadeiramente. Para não sermos guiados pelos desejos do nosso coração, para não sermos guiados pelo nosso olhar, mas para sermos guiados por Tua palavra, pela Tua verdade. Bendito seja o Teu nome, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.